no Bom Dia Litoral, falando de negócios. Confira comigo, 8h35. Vamos falar aqui, olha, um assunto extremamente debatido no meio empresarial. É a saúde e a segurança do trabalho no social, o chamado SST no social, o que vem deixando muitos empresários preocupados com quais informações devem ser enviadas ao governo e quais são os custos desta exigência legal. O engenheiro do trabalho, mestre em gestão de saúde do trabalho, Herbert Macharete, da PRES Centro de Engenharia e Medicina do Trabalho, está aqui para esclarecer estas dúvidas e a gente conversa com ele agora. Bom dia, Herbert, é um prazer falar contigo, tudo bem? Bom dia, Ademilton Ferreira. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer nosso aqui falar contigo. O que é o E-Social e quando iniciou esta exigência legal e quais são as empresas que devem se adequar? Bom, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, uma explicação breve sobre a legislação trabalhista, né? Ela sempre existiu. A legislação trabalhista, né, através da CLT, ela promulgou as chamadas NRs, as normas regulamentadoras, desde 78, né? E a legislação previdenciária, né, através do INSS. Então essas legislações sempre existiram, né? Então o E-Social veio para compilar. O E-Social é o quê? É esse processo eletrônico, né? Para compilar essas informações em meio digital, criado pelo governo em 2014, e ele é monitorado pela Previdência Social e pela Receita Federal, tá? Muitos conhecem o E-Social doméstico, né? Quem tem empregado doméstico já conhece o sistema, tem que entrar lá no site e enviar as informações. Para a maioria das empresas, o prazo facultativo, né, era final do ano passado, 31 de dezembro. Facultativo porque tinha obrigação legal, mas as empresas ainda não eram notificadas ou multadas. A partir de janeiro, 1º de janeiro desse ano, já passou a ser obrigatório o envio dessas informações. Ou seja, resumindo aí, todas as empresas que possuírem funcionários registrados na CLT ou terceirizados que contribuem para o regime geral da Previdência Social, né, faz aquela contribuição individual, devem enviar essas informações. Empresas com faturamento acima de 78 milhões já tem essa obrigação desde outubro de 2021. Já as demais empresas a partir de janeiro agora de 2023. Muito bem. Os pequenos empresários, então, tais como os MEI, microempreendedor individual, e os órgãos públicos como prefeitura, por exemplo, também precisam atender o E-Social? Ademilton, perfeito. Sim, ambas essas condições devem atender o E-Social. O prazo do envio das informações dos órgãos públicos foi agora 15 de junho. Depois de várias prorrogações, o prazo final agora foi dia 15 de junho. Para enviar as informações iniciais a partir de janeiro desse ano. Então, se a prefeitura não possui um SESMIT próprio, que é um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, para atender essa demanda, ela vai ter que contratar profissionais ou empresas habilitadas para fazer essa gestão. Com relação aos MEIs, se ele tiver um funcionário, né, registrado, ele também deve enviar essas informações. O MEI, ele até pode ficar isento da elaboração de alguns documentos, se a atividade do MEI não oferecer risco. O governo até disponibilizou as chamadas declarações de inexistência de risco, chamado DIR, que devem ser assinadas pelo governo, pelo SESMIT, né? Mas eu não recomendo o MEI elaborar a DIR, porque o MEI, ele possui o objetivo de crescimento do empresário. Então, rapidamente, essa DIR perde sua validade. E aí o MEI fica sujeito a notificação e multa. Por exemplo, o MEI, ele inicia seu registro como vendedor. E aí, daqui a pouco, graças a Deus, ele prosperou e aí ele decidiu abrir sua loja. Aquela DIR já não é válida. Então, precisa fazer os programas, né? Então, dependendo da atividade do MEI, ele acaba perdendo essa facilidade e aí acredita que essa DIR é válida por tempo indeterminado e não é, tá bom?
Sim. Agora, me diga uma coisa, quais são essas informações que devem ser enviadas para o governo? Então, o chamado evento 2240, que nós chamamos, né, são as condições ambientais de trabalho, ou seja, os riscos que os trabalhadores estão expostos durante a execução das suas tarefas na empresa, né? Então, programas que abordam insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, né, acabam sendo necessários nesse processo. Nós precisamos identificar os riscos durante a atividade desse profissional na empresa. É um cozinheiro, tem que verificar se o calor está acima do permitido na cozinha, tem que verificar a exaustão, né, e assim por diante. Outra informação é o chamado evento 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Essas informações detalham qual é a condição da saúde do trabalhador durante o vínculo empregatício. Aí o ASO, que é aquele chamado atestado de saúde ocupacional, PCA, que é Programa de Conservação Auditiva, o próprio PPR, Programa de Proteção Respiratória, são alguns dos registros abordados nesse processo, no envio dessas informações, né? E a terceira informação é com relação à comunicação do acidente de trabalho, caso o funcionário sofra um acidente de trabalho, não necessariamente aquelas que envolvem afastamento durante a função, né? Pode ser um acidente de trajeto, pode ser uma doença não relacionada ao trabalho, e a gente chama ele através do evento 2210, né? Na prática, para o empresário entender como que tudo isso funciona e quais são os erros e mais comuns cometidos pelos empresários com base na sua experiência. Bom, vamos lá, vou tentar resumir bastante aqui. Primeiramente, tem que haver uma parceria, uma integração entre a empresa, a contabilidade e a medicina do trabalho, né? Quando o empregador ele tem a intenção de contratar um funcionário, ele comunica a contabilidade enviando as informações do candidato. A contabilidade realiza uma pré-admissão desse candidato no e-social. Ele ainda não é funcionário e não deve estar a serviço da empresa. Aí a empresa e a contabilidade agendam junto à medicina do trabalho o exame admissional na função necessária. E aí, com base no NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, que é uma estatística fornecida pela Previdência Social, a medicina do trabalho tem que atualizar os programas, verificar quais são os exames que esse funcionário deve realizar para exercer aquela função, e aí ele faz o atendimento, emite o ASO, né, apto ou inapto, né? Ele pode até ser apto com alguma restrição, né? E aí envia todas essas informações ao e-social. Ou seja, informa os riscos que aquele profissional está exposto e a condição da saúde do trabalhador. E aí, periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, são realizados exames para fazer esse monitoramento da saúde dele. Todo esse processo tem o objetivo de garantir que o funcionário não adoeceu na empresa. Tá certo. Para a empresa. Para maior esclarecimento, como que é caracterizado o adicional de salubridade, periculosidade e aposentadoria especial dos profissionais? E quais são os principais documentos ou programas que os empresários devem se atentar? Certo, você chegou a me perguntar na pergunta anterior, fez a pergunta anterior, eu acabei não respondendo. Alguns dos erros mais comuns. Se eu fosse ter que explicar todos, não ia ter tempo aqui para poder explicar. Mas vou resumir aqui em 3. Quando o empresário quando ele deixa o candidato iniciar o serviço na empresa sem passar por todo o processo de admissão, gera multa pelo não registro do funcionário e a ausência dos envios das informações do social, além de não ter as informações da condição da saúde do profissional antes da sua admissão, né? Aí, por exemplo, você vai contratar um profissional, se você não souber que está a saúde dele, ele pode aí na sua rádio levantar um equipamento fotográfico, de filmagem, e aí tem um problema de coluna, por exemplo. Se você não souber que ele já tinha esse problema anteriormente, você vai trazer um problema para o funcionário e para a empresa, né? Outro erro é manter a cultura do passado de realização daqueles ASOs somente clínico, né? Algumas clínicas ainda acham que não tem essa responsabilidade.
faz dessa forma de qualquer jeito, ou seja, dá um admissional para um funcionário como apto, um pedreiro, por exemplo, somente com avaliação clínica. O médico mal olha para o funcionário, tá tudo bem, pode trabalhar, tá apto. Tem que fazer os exames complementares. O outro erro é delegar a contabilidade e a responsabilidade pelas ações de saúde e segurança ocupacional. O contador, ele é o parceiro confiável para poder auxiliar o empresário, mas ele não tem a expertise de estar interpretando todos os termos técnicos, né? E aí pode ocasionar um envio de uma informação incorreta para a Previdência Social, para o E-Social, acarretando em problemas futuros, né? E, bom, tem vários outros, né? Agora, com relação aos documentos, nós temos como que caracteriza a insalubridade, né? A legislação trabalhista, através da NR15, aborda a insalubridade, né, que é caracterizada através do grau mínimo, médio ou máximo, né, 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. A NR16, ela aborda a periculosidade, que é 30% sobre o salário base, e a aposentadoria especial através do decreto 3048 da Previdência Social. Então, a caracterização da insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial é realizada através do laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo médico do trabalho, né? E isso tem que ser feito antes das atividades do profissional na empresa. Bom, a Preste Centro de Engenharia e Medicina do Trabalho já é conhecida em Cabo Frio e na região. Inclusive, vi que a Preste tem unidades próprias em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Bacaxá. Qual o segredo deste sucesso? Olha, Demilton, eu estudo E-Social desde o seu nascimento, né, 2013 para 2014. Na época era no governo Dilma. Eu acompanhei o declínio da Previdência Social com tantos afastamentos e benefícios trabalhistas, né? Antigamente era só o bombeiro hidráulico ter a carteira assinada como tal, que ele tinha aposentadoria especial garantida, né? E tal. Então, a Preste, ela foi fundada em 2010. Estamos preparados para o social desde 2018. Após várias prorrogações do governo, finalmente estamos mudando essa cultura prevencionista. Enfim, o segredo é manter atualizado e estudar sempre. Na Preste, o empresário encontra todas as soluções em um só lugar. Todos os nossos profissionais cursam alguma faculdade com apoio da Preste, o que garante sempre uma prestação de serviço eficiente e profissional. Acima de tudo, honestidade e respeito a Deus, amigo. Isso é muito importante. Por último, vejo que você, além de engenheiro, em diversas áreas, é também empreendedor. Tem planos para o futuro ou não pode falar nada pra gente no momento? Demilton, eu sou amante da engenharia e não à toa meu sonho é se aposentar como coordenador ou reitor de uma universidade de engenharia. A Preste está me dando a oportunidade de atuar em diversos segmentos da engenharia, né? Mas eu posso contar que o próximo passo da Preste é investir em engenharia preventiva, tá? Em breve divulgaremos aí nossas soluções em autovistoria predial, conservação e restauro, gestão de manutenção e assim vai. Bom? Muito obrigado, agradecer a você pela participação aqui no programa. Valeu mesmo, um bom dia, sucesso. Eu que agradeço, amigo, pela oportunidade da Rádio Litoral, pela Cintia Egito, a você, Demilton Ferreira, a equipe Preste pelo comprometimento, nossos clientes, família, Deus. Muito obrigado, Demilton, sucesso aí, bom trabalho. Bom trabalho para você também. Conversei aqui com o engenheiro Elbert Macharete no Bom Dia Litoral. Ele que é da Preste Centro de Engenharia e Medicina do Trabalho. No Bom Dia Litoral, falando de negócios.